Bem-vindo ao podcast Fé Extraordinária. Te ensinamos a desenvolver uma fé que gera milagres. Acredite, tudo é possível ao que crê. Oi, pessoal, bem-vindos a mais um podcast Fé Extraordinária. Hoje a gente vai conversar sobre um tema super especial: renovados em Cristo. Essa ideia de ser uma nova criatura, né, é tão central na nossa fé, mas assim, como viver isso no dia a dia? Principalmente com aqueles hábitos antigos que insistem em voltar. Nossa conversa de hoje tem uma inspiração bem legal. Reflexões que vêm do livro Fé Extraordinária, do Jonatas Pina. Exatamente. E o ponto de partida bíblico, né, é 2 Coríntios 5,17. Aquela passagem conhecida: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Isso, na prática, significa largar mesmo alguns padrões, né? Pessimismo, aquela incredulidade, coisas que limitam a gente. Nossa, é um desafio e tanto. A gente sabe como é. Mas tem uma abordagem interessante, que a psicologia até confirma, e que o livro parece tocar. Não é só lutar contra o velho, mas ativamente cultivar o novo. Então, a pergunta é: que hábitos de fé a gente pode, assim, cultivar para viver essa renovação de verdade? Olha, o caminho proposto é focar em atitudes espirituais bem específicas. Tipo, a gratidão. Mas aquela gratidão consciente, sabe? Treinar o olhar para ver as bênçãos, mesmo quando está difícil. E não só reclamar. Outra coisa é a alegria. Não a felicidade que depende das circunstâncias, mas aquela alegria que brota da presença de Deus. E tem também a determinação, né? Seguir em frente. E a fé, aquela fé firme, que confia em Deus mesmo sem entender tudo. Cada escolha que a gente faz, gratidão ou queixa, fé ou dúvida, é como uma sementinha para essa vida transformada. Mas não estamos sozinhos nisso, certo? O Espírito Santo entra aí, com certeza. Sem dúvida alguma. Isso é um ponto central. Quando a gente recebe Cristo, recebe também o Espírito Santo. Ele é o nosso ajudador, o consolador que mora na gente. E ele não só conforta, ele capacita. É aquele que fortalece por dentro, guia para a verdade e fica lembrando a gente: você é amado, você é nova criatura, você consegue. É uma parceria divina mesmo. Uma parceria. Gostei disso. E como essa parceria fortalece a gente no dia a dia? Filipenses 4,3 entra aí, né? Entra total. A ideia é que quando a gente conscientemente abandona a velha natureza e pratica essas atitudes de fé, a nossa conexão com Deus fica mais forte. A nossa resiliência espiritual também. É como um músculo, sabe? Que se desenvolve com o exercício. E Filipenses 4,13, posso todas as coisas naquele que me fortalece, não é tipo um passe livre para tudo, mas a garantia de que Deus dá a força para viver essa nova vida, para superar os desafios com a força que vem de Cristo. Que visão encorajadora. É um processo ativo, mas a gente tem ajuda. E para quem está ouvindo a gente, fica a reflexão. Será que os hábitos de hoje refletem essa identidade renovada? E já deixo aqui um convite: segue o podcast Fé Extraordinária nas redes sociais, tá? Se essa conversa tocou aí, deixa um amém nos comentários pra gente saber e compartilha com aquela pessoa que talvez esteja precisando ouvir essa palavra de renovação hoje. Essa transformação não é aconteceu e pronto. É contínua. É uma escolha de todo dia. E a gente faz essa escolha com a ajuda de Deus, que está sempre presente. Vão ter dificuldades? Sim. Mas a palavra anima a gente. Lembra de Josué 1,9. Esforça-te, tem bom ânimo, não temas, porque o Senhor teu Deus é contigo. Essa promessa é pra gente hoje. Perfeito. Então, o resumo da nossa conversa é esse: a vida em Cristo é um caminho de renovação constante. A gente alimenta isso praticando, com intenção, novos hábitos de fé. E sempre com o apoio de Deus. Que essa verdade possa impulsionar uma fé mais viva em todo mundo que está ouvindo. Exatamente. É confiar nesse poder do Espírito Santo que transforma, é abraçar essa nova identidade que a gente tem em Cristo, é isso que abre a porta para viver a vida extraordinária que Deus planejou para nós. Interage com a gente lá nos comentários com seu amém se fez sentido para você e manda essa mensagem para mais gente. E para fechar, uma pergunta para levar para a vida, inspirada talvez nessas reflexões. Qual pequeno passo prático você pode dar, agora mesmo, para começar ou para reforçar essa jornada de renovação pessoal?
Fica aí a reflexão. Excelente provocação para a gente pensar durante a semana. Que a graça e a paz de Deus estejam com todos. A gente se encontra no próximo podcast Fé Extraordinária.